Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma quarta-feira aqui para a gente poder falar sobre cães, ouvir sobre cães e entender melhor os cães para que a gente possa se tornar cada vez mais as pessoas melhores amigas dos cães. Esse é o nosso objetivo quando a gente tem dentro da nossa sociedade cães para todo lugar, mesmo que você não tenha cão. Sempre gosto de dizer que as pessoas que não têm cães, as pessoas que têm cães, a gente precisa saber sobre cães. Não é só ter contato com cães. A gente precisa conhecer, entender, saber o que fazer, como fazer. É a mesma coisa que você ser uma pessoa que vive aqui na sociedade e que não sabe nada sobre trânsito. E aí você pode até pensar, mas eu não tenho um carro. Mas você anda na rua, você precisa saber a legislação, você precisa entender como é que funciona o semáforo, aonde você atravessa na rua, onde é o mais indicado andar quando você está na rua, se é uma calçada, se tem uma passarela para atravessar. Então, mesmo que você não tenha efetivamente um carro, você precisa saber como funcionam as coisas, porque faz parte da sociedade, para que você possa viver bem, para que você possa ter experiências boas, para que você possa se dar bem com outras pessoas que vivem nesse ambiente e que têm um carro e que andam por aí. Com os cães é a mesma coisa. Não faz nem sentido nós, todas as pessoas, não entendermos cães. A gente precisa entender, saber o que fazer, como fazer, por que estamos fazendo isso. Porque às vezes é muito comum a gente repetir coisas que sempre fizeram, a gente utilizar de situações que foram passadas para a gente de quem já cuidava de cães, né? Na maioria das vezes essas pessoas que são antepassados nossos avós, tias, todo mundo que vem de lá de trás, acabam passando esse conhecimento. Mas será que isso não melhorou? É a mesma coisa que a gente falar que o trânsito não modificou as leis, que as coisas não melhoraram, não modificaram, não temos mais carros, mais velocidade, mais pessoas na rua. Então é a mesma coisa com os cães. A gente precisa sim, como uma pessoa indivídua ali da sociedade, a gente precisa sim conhecer cães. Saber como se comunicar com eles, o que eles fazem, o que eles precisam, como respeitar esse ser que vive com a gente na sociedade. Então eu acho que é importante demais, faz todo sentido que todos nós saibamos como se relacionar com cães, o que fazer. E para a live de hoje eu escolhi um tema. Boa noite ao pessoal que está entrando aí, já dando boa noite, sejam todas as pessoas bem-vindas aí. Essas lives elas sempre têm um cunho ali de atualidade, são situações que eu vejo diariamente e de alguma forma eu busco trazer aquilo para um tema, para que a gente possa abordar essa situação sem ser algo muito específico, sem falar de uma situação fechada ali, de algo que aconteceu pontual, porque isso não é algo que acontece. A gente precisa entender que tudo que acontece com o cão, a gente precisa olhar e trabalhar de forma global. Todas as vertentes que existem ali. Se a gente focar em um determinado comportamento, em uma determinada situação, a gente vai deixar de lado todo o resto. E na maioria das vezes, esse todo o resto é o que pode estar gerando essa pontinha do iceberg que a gente entende aqui. Então é por isso que eu sempre trago esses temas de uma forma ampla aqui, mais abrangente, para que a gente possa entender isso como um todo e se encaixar dentro da rotina de todo mundo. Se eu falar de uma situação específica aqui, por exemplo, o cachorro que come chinelo, e não fizer parte da sua realidade, você não vai nem ouvir. Agora, se eu mostrar para você o que a gente precisa atender para evitar que o cão adquira um comportamento que pode ser ruim para a rotina da família, como morder um chinelo, provavelmente vai ajudar você em muitas coisas. Mesmo que você não tenha um cão, você vai entender, você vai se relacionar melhor. Então é isso que eu faço sempre que eu abro uma live aqui e nos conteúdos diários que eu coloco aí pra gente poder entender. A live de hoje é: fazer assim é mais fácil. Eu não tô querendo dizer de coisas fáceis de fazer. Eu tô querendo dizer de comodismo. Das pessoas fazerem coisas porque eu não preciso me preocupar com isso, eu não preciso pensar para fazer isso, ou porque isso já virou uma coisa comum da nossa vida aqui, eu acabo fazendo isso porque é mais fácil, é mais cômodo para a gente fazer. E aí eu vou apontar algumas situações aqui só para a gente ilustrar. É muito comum a gente ver pessoas que têm dificuldade de colocar coleira no cão. Porém, isso vira uma coisa comum. E aí a pessoa não tenta mudar. E ela vai fazer daquele jeito porque é o mais fácil. Ela acostumou a fazer daquele jeito, mesmo que seja uma briga, uma luta, uma dificuldade, o cão mordendo, o cão fugindo, o cão pulando. Tudo isso acaba virando uma coisa comum do dia a dia das pessoas. Eu sempre falo comum porque não pode ser considerado normal. Porém, é o mais fácil. É você continuar reproduzindo aquilo
que já entrou na sua rotina, que você já sabe como o seu cão vai fazer, embora seja uma bagunça, esteja estressando o seu cão, estressando você, emocionalmente seu cão está desequilibrado, só que a gente faz por ser cômodo, porque eu não preciso pensar em mais nada. São essas situações que eu vou trazer aqui. Isso acontece com cães que latem. É muito comum a gente ver as famílias que têm cães falarem, é óbvio, meu cão late, você queria que ele falasse? E acaba caindo nesse comodismo de não ajudar o cão, não melhorar esse relacionamento e se acostumar, transformar isso como rotina. O cão latir a todo momento, para tudo. O cão ficar incomodado, acaba sendo cômodo para a pessoa não fazer nada, porque o cão está vivendo, as coisas estão acontecendo e eu não preciso fazer nada, é mais fácil deixar ele latir. Para tudo isso, quando vai dar banho, quando o cão puxa a coleira na rua, tudo isso são situações que acabam caindo no comum, são armadilhas que as pessoas caem. Eu sempre falo que são armadilhas de desculpa. Quando a pessoa entra numa situação de falar, o meu cão é assim, ou todos os cães fazem isso, a gente caiu automaticamente numa armadilha da desculpa e aí a gente não faz mais nada. A gente não melhora a vida desse cão, a gente não procura entender aquele cãozinho que está ali. E é desse jeito que a gente vai começar, é sobre isso que a gente vai falar. Boa noite para todas as pessoas que estão aí, sejam bem-vindas, vamos ouvir as opiniões. E eu já vou colocar logo de cara aqui a pergunta, que eu sempre deixo uma pergunta para dirimir aqui, para direcionar o nosso conteúdo, para que vocês também possam dar a opinião de vocês. E a pergunta de hoje é, se temos dificuldade em lidar com cães, o que fazer? O que você faria? O que você imagina que pode ser feito se uma pessoa tem uma dificuldade de fazer qualquer coisa que seja com um cão? Não importa o que seja, aí vai da cabeça de vocês. Enquanto isso, eu vou falando alguns assuntos aqui referente ao tema de hoje, para que a gente possa entender um pouco melhor esse universo aí de fazer assim é mais fácil. A primeira pergunta é, devemos fazer o que é mais fácil com o cão? E aí eu vou dividir isso daqui em duas óticas, né? Em duas formas, duas visões, para a gente poder responder isso pra gente mesmo, sei lá. Então a primeira coisa que eu vou pensar é, será que eu tenho que fazer aquilo que é fácil pra mim? Será que é isso que eu preciso fazer? A gente tem que olhar o que é fácil pra mim e o que é fácil pro meu cão. Então se a gente for pensar, se a gente precisa fazer coisas fáceis com o cão, eu preciso olhar na minha ótica primeiro. É fácil pra mim fazer? Sem dúvida, a gente precisa buscar essas situações. E essa é uma das grandes batalhas que as famílias de cães têm por aí da sociedade. As pessoas como eu que trabalham com cães, que são profissionais de adestramento, comportamento e todos envolvidos aí com o comportamento dos cães, é a gente conseguir transferir para as pessoas alguma coisa que seja fácil para ser aplicada. Porque a partir do momento que a pessoa precisa se deslocar demais ou modificar demais e drasticamente a realidade que ela já tem com o cão, lembra que eu sempre digo para vocês que as pessoas que procuram alguém para ajudar é porque a situação já está em um ponto praticamente insustentável. E aí se você não colocar uma coisa fácil para a pessoa fazer ali, ela não vai fazer. Ela não vai conseguir, ela não vai ter energia, não vai ter disposição, não vai ter cabeça para poder pensar e realizar a situação. Então a primeira coisa é, você precisa buscar algo que seja fácil para você. Algo que você vai conseguir fazer com destreza, que se encaixe dentro da sua rotina, que faça sentido para aquilo que você quer que o seu cão realize, que você quer realizar com o seu cão. Esse é o primeiro ponto, você entender uma coisa que seja fácil para você fazer. E a partir daí a gente buscar o que é fácil para o cão. Se eu tenho que fazer algo com o meu cão, se eu preciso fazer algo e tem que ser fácil para mim, eu preciso entender que ponto eu vou fazer ou como eu vou fazer aquilo para que seja fácil para o meu cão também. Então, por exemplo, você ensinar o cão a... Você ensinar o cão a sentar. Eu vou colocar esse critério só para a gente entender uma situação. É muito comum que as pessoas queiram ensinar os cães a sentar utilizando um petisco, alguma coisa, alguma recompensa alimentar, né? Algum alimento para que o cão possa comer. E aí, dentro dessa situação, o que a gente tem que pensar como facilidade? Primeiro de tudo, é a gente alimentar o nosso cão bem. É ter horários para o seu cão se alimentar, a quantidade certa, que o seu cão tenha apetite. Essa é a parte fácil. É engraçado a gente não pensar nisso, mas a parte fácil disso é a gente trabalhar a alimentação do nosso cão em primeiro ponto. Você vai mudar pouquíssimo a sua rotina, você vai ajudar o seu cão vai ficar mais disposto, com mais apetite, com alimentação melhor, ou seja, mais nutrido, melhor nutrido, né? Se alimentando com a quantidade ideal para aquele cão e disposto a se alimentar, querendo aquele alimento.
Esse é o primeiro ponto, essa é a coisa mais fácil. Então depois que a gente vai pensar em outras situações. Então você pensou no mais fácil e depois você vai entender o que seria fácil para o seu cão. Em qual momento. E aí eu já vou até falar aqui. Então o que seria fácil para o nosso cão? Primeiro de tudo, a gente vai transformar para alimentação. Então você vai colocar um pouquinho de alimentação só e vai dar em um horário específico para o seu cão. Então você vai lá, coloca essa comida, um pouquinho. Se o seu cão não quiser comer, você tira. Não tem problema. É um indicativo do seu cão que ele não está com apetite e não está com fome. Olha como foi fácil. Você pôs, colocou, seu cão não comeu, você tirou. Daqui a algum tempo, daqui a algumas horas, no próximo período de alimentação, você vai e repete esse processo. Uma coisa simples, fácil, você já ajudou o seu cão a desenvolver apetite, a se alimentar melhor, a entender a rotina de alimentação. Aí depois a gente parte para outras etapas, porque aí essa daqui já ficou fácil. Já ficou fácil você entender a alimentação, o horário, o seu cão já entender esse processo. A partir daí você incluir outras coisas para o seu cão sentar, dar a pata, rodar, colocar coleira, receber visitas, ouvir barulho. Tudo isso é uma etapa posterior. Então sim, a gente sempre precisa fazer o que é mais fácil com o nosso cão. E esquecer essa condição de parar no que é fácil para você. Você precisa transformar isso em facilidade para o seu cão também. Boa noite ao pessoal que está entrando aí. Deem a opinião de vocês sobre o tema sobre a pergunta de hoje, que é: se temos dificuldade em lidar com cães, o que fazer? Lembrando que o tema de hoje é fazer assim é mais fácil, que é quando as pessoas entram no comodismo e acabam só fazendo as mesmas coisas para não se incomodar ou para não tentar fazer diferente, sem ajudar o cão a entender o cão de verdade. Então, o que poderia fazer se a pessoa tem dificuldade em realizar ou lidar com cães? Quando o cão não consegue fazer algo, qual é a opção que a gente tem? E aí lembra que estamos falando aqui de fazer assim é mais fácil. A gente não faz mais se o cão tem dificuldade, a gente faz algo melhor ou a gente insiste naquilo para conseguir. Logo de cara, se a gente está falando aqui de ser mais fácil, uma coisa mais fácil, dentro desses aqui o mais fácil é não vou fazer mais. A gente pega e simplesmente não faz mais aquilo com o cão. E aí eu estou considerando que a pessoa simplesmente desistiu porque era uma coisa que era difícil para ela fazer ou que causava algum estresse. E aí a gente inclui todas as situações, seja um passeio com o cão, seja uma interação com brinquedos com o cão. De repente tornou-se difícil, foi difícil, a pessoa falou, não vou fazer mais. Esse cão não sabe brincar. Então esse é a gente cair no cômodo. É transformar no fácil a gente não fazer mais. A gente precisa entender exatamente o que está acontecendo ali para haver essa dificuldade com o cão e modificar aquela condição, aquele contexto, aquele brinquedo, ou aquele horário que você está fazendo com o seu cão, ou aquele ambiente onde você está fazendo com o seu cão. Então, mas sem dúvida nenhuma, se você quer entrar no comodismo de não trabalhar tanto, ou de não ter tanta preocupação, ou tanta dificuldade, e fazer assim é mais fácil, você não faz mais uma coisa que o seu cão tem dificuldade. Por uma certa ótica, você estará beneficiando o seu cão, porque ele não vai ter essa dificuldade. Vamos imaginar assim, vamos colocar uma situação prática, vai. Você passeia com seu cão, aí quando você sai na rua, tá tudo bem. Quando passa um outro cão, ele começa a ficar desesperado. E ele puxa, ele late, ele quer ir em cima do outro cão, independente se é por uma agressão, se é para poder ter uma ansiedade ali, para ter um contato com aquele cão. E aquilo te incomoda, você tem que ficar puxando, é uma briga, é um barulho, é um caos. Aí você pega e fala, não vou fazer mais esse tipo de interação. Quando eu sair na rua e ver um cão lá longe, eu já vou embora. Eu já saio daqui com o meu cão. Ou eu paro de passear com o meu cão. Isso é uma situação fácil. É você simplesmente parar de fazer alguma coisa porque o seu cão não consegue fazer. Eu ia falar não gosta, mas aí é outra questão. O cão não consegue fazer aquilo, aí você simplesmente por comodidade e por ser mais fácil, você pega e não vou mais passear. Esse cão não sabe passear ou esse cão não gosta de passear, seu cão não gosta de outros cães, aí você pega e não faz mais nada. Será que dentro do conceito de ter um cão dentro de casa para ser um membro da família, faz mais sentido? Provavelmente não. Legal que a gente entenda isso. Aí uma outra situação. Quando o cão não consegue fazer algo, eu vou fazer algo melhor com o meu cão. É nessa hora aqui que a gente começa a entender aquela condição de ser a tutora ou a pessoa que está na casa como proativa. Quando você vê uma situação que o seu cão está com dificuldade de fazer ou não consegue fazer, vamos voltar para essa situação então do passeio na rua. Quando você encontra outro cão, o cão fica agitado ali, fica ansioso, não importa o que aconteça, mas o cão tem essa dificuldade.
O que seria você fazer algo melhor com esse cão? Você olhar para esse cão, você transformar isso em uma coisa fácil. Lembra que a gente precisa fazer as coisas fáceis. Se está difícil esse passeio, esse contato com outros cães, eu preciso fazer uma coisa que seja melhor para o meu cão, para que ele aproveite melhor e faça sentido para a nossa rotina. Eu vou pintar uma situação, mas para que a gente dê uma solução para isso. Primeiro de tudo, é você passear com o seu cão de carro. E ele não sair na rua. Ele ficar ali, ó, só na janelinha. E aí ele vai passar rápido por outros cães, você não vai em lugares que tenham muitos cães, ou você ficar a uma distância muito longe de outros cães, com o seu cão seguro, dentro do carro ali, numa boa. Você fez a experiência social que o seu cão precisava, você fez uma experiência cognitiva para o seu cão ali pensar e trabalhar com esses estímulos que estavam acontecendo ali, você fez uma experiência com o seu cão que de alguma forma levou para ele um benefício, porque ele soube lidar com aquela situação, você fez um passeio com ele, interagiu com o seu cão, tiveram esse momento aí para poder curtir vocês juntos e não teve nenhum problema. E foi uma coisa fácil, provavelmente até mais fácil do que você estava fazendo antes. Então quando a gente tem alguma coisa que o cão tem dificuldade para fazer ou não consegue fazer, o ideal é que a gente entenda o que aquela atividade traz para o meu cão. Então se é o passeio, o que ele está trazendo? Uma atividade ali, uma questão de necessidade sensorial, para o cão sentir outras coisas, ouvir, ver, uma atividade social para que o cão tenha contato com pessoas, com animais, uma atividade física para que o seu cão ande, faça um movimento ali, se movimente, e aí você pega e transforma essas necessidades em uma outra atividade. Você começa a atender de uma outra forma que faça sentido para você e para o seu cão, e que de preferência seja mais fácil. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente realmente bota a mão na massa, é a pessoa proativa, quando o cão não consegue fazer alguma coisa, a gente vai fazer uma coisa melhor, que é que ele consiga realmente suprir, colher, que ele consiga realmente colher a melhor experiência daquele momento, dentro das capacidades do cão, daquilo que faz sentido para vocês. E a outra situação, insistir para conseguir. Essa eu acredito, eu, Beto, dentro das minhas realidades e experiências, que é o que é mais comum acontecer. E é o que eu falei lá no começo e tem tudo a ver com a nossa live de fazer assim é mais fácil. Acaba caindo no comodismo da pessoa acreditar que aquilo precisa ser feito, seja porque ela ouviu, seja porque ela acha que é isso que tem que ser feito, não importa como a pessoa chegou nessa conclusão. Porém, a atividade está sendo dificultosa, o cão tem dificuldade, você tem dificuldade ali, vamos voltar para esse passeio. O passeio do cão que quando vê outros cães, ele fica ansioso, fica agitado, fica estressado, não importa qual seja a emoção. E aí a pessoa pensa, ué, meu cão não consegue fazer isso, porém, ele precisa fazer isso. É algo que tem que fazer parte da vida dele, mas se ele não consegue fazer, ele está com essa dificuldade, ele vai ter sempre dificuldade. E você vai ficar insistindo nessa situação e transformando esse passeio em cada vez algo mais difícil, que o cão começa a antecipar as emoções, as intenções. Quanto mais você expõe o cão a esse tipo de situação que o cão não consegue fazer ou está com dificuldade, você vai insistindo para que ele acostume, para que ele consiga. Isso serve para tudo. Eu estou falando desse passeio, mas é muito comum para as pessoas que fazem com cão que tem medo de fogos de artifício, acabam expondo ao cão a um monte de fogos de artifício. Cães que têm medo de veterinária, acaba indo várias vezes, levando no veterinário para que o cão consiga passar por essa situação, acostumar. Então é muito comum que isso caia nesse comodismo, porque a pessoa não precisa pensar em nada diferente. Ela continua reproduzindo da mesma forma, aí o cão vai começando a antecipar, que eu estava falando, e quando você começa o processo de passeio, ou para qualquer uma dessas situações, o cão já começa a entrar nesse estado de alerta, de atenção, de ansiedade, de expectativa, de nervoso. Tudo isso vai se acumulando, conforme essas experiências vão se repetindo com frequência. Então, quando a gente fala de fazer assim é mais fácil, é muito comum a gente cair nessa armadilha aqui, de continuar insistindo em situações que estão difíceis para o cão e que ele não consegue fazer. Por quê? Primeiro, você não sabe mais o que fazer. Segundo, porque você acredita que é aquilo que você precisa fazer. E terceiro, porque você já acostumou a fazer aquilo. E não faz sentido para você querer mudar ou tentar oferecer uma coisa diferente. Então é isso que a gente precisa pensar em sempre melhorar dessas situações. Sempre pense isso. E aí eu falo de modificar mesmo. Você muda a situação para atender uma necessidade que o cão tinha dentro de um contexto que você e ele consigam realizar.
Vamos seguindo, enquanto isso podem dar a opinião de vocês aqui. Soninha, boa noite também, ó. Neia, Paulinho. Sejam todas pessoas bem-vindas aí. Dê a opinião de vocês também sobre a pergunta de hoje, que é se temos dificuldade em lidar com os cães, o que a gente faz? O que fazer? Eu fico mudando o jeito que eu escrevi aqui para ver se fica mais fácil de entender, mas está muito claro aqui. A próxima pergunta que eu coloquei. Temos que expor os cães a situações desconfortáveis? Eu acabei de vir de uma explicação aqui com aquela relação da insistência em fazer algo que o cão não consegue ou que está com dificuldade para que ele possa acostumar com aquilo. A grande realidade, nós temos cães em casa. Não importa esse cão. Vamos pensar num cão filhote, que aí fica mais fácil. Imagina um livro em branco. Olha eu aqui, ó, o poeta. Um livro em branco, que o cão está aprendendo tudo, está conhecendo as coisas agora. Dentro desse contexto, todo dia e toda hora é uma situação desconfortável e estressante para o cão. Porque ele não conhece, vai trazer uma apreensão, uma ansiedade, uma excitação, um estresse para o cão de uma forma maior, porque são várias situações que o cão estará exposto, que é novidade para ele. Principalmente o seu contato. Quando você pega um cão, ele precisa conhecer você. E essa situação é uma situação desconfortável. E é nessa armadilha que a gente cai quando o cão se mostra um cão muito sociável, aquele cão que é o famoso... Como é que é o termo? Perguntando... O cão manso. Eu amo esse termo que as pessoas utilizam. Esse cão é muito mansinho. É muito comum a gente ouvir isso que as pessoas dizem. Que o cão pega e quando você se aproxima, ele nem te conhece, ele vem, ele abana o rabo, ele deita de barriga para cima. Se a gente entendesse o quão desconfortável está essa situação para o cão, para ele poder apresentar esse monte de comportamentos, esses comportamentos que ele conhece, que ele vai tentar utilizar para resolver essa situação, para interagir com essa pessoa ou com qualquer estímulo que esteja acontecendo, sempre estará exposto a desconforto e estresse, principalmente quando é mais filhote. Porém, quando é adulto, se nada foi feito para essas situações, o cão vai reproduzindo esses comportamentos que ainda causam esse tipo de ansiedade, esse tipo de estresse. A partir do momento que você começa a entender os sinais que o cão demonstra que está desconfortável, que a gente sempre chama como calming signals, que seriam sinais de apaziguamento, que é quando o cão quer sair de uma situação ou ele quer mostrar para você que aquela situação ele não está conseguindo lidar tão bem, ele está ansioso, ele está estressado. Existem vários sinais que os cães apresentam. A partir do momento que você começa a entender esses sinais, você vê que a maioria dos cães apresenta esses sinais em situações rotineiras. Porque eles estarão diante de estresse e desconforto se nós não fizermos nada. Essa explicação dada, a pergunta era se a gente tem que expor o cão a situações desconfortáveis. Esse é um dos grandes objetivos. A gente traz o cão para uma sociedade que ele não conhece, com pessoas que não falam a mesma língua que ele fala, e a gente precisa que ele saiba lidar com isso, que ele tenha experiências positivas e que, principalmente, ele se desenvolva e consiga adquirir independência. Independência emocional, que é o mais importante. Não adianta o cão simplesmente conseguir fazer coisas sozinho, você soltar ele para passear sem coleira, aí você chama, ele volta. Será que rola? Será que existe uma independência emocional ali? Realmente do seu cão? Então a gente precisa sim, para responder a pergunta, a gente precisa expor os cães a situações desconfortáveis. Só que você vai fazer isso de uma forma muito, muito gradativa. A gente pensa na zona de conforto, eu vou transformar aqui numa bolha, num círculo, e a zona de conforto do cão existe. A gente precisa sair dessa zona sempre o mínimo que der, de forma controlada, segura, para que o seu cão consiga lidar com isso. A partir desse momento ele foi exposto a uma situação desconfortável, ele soube lidar porque você apresentou de forma gradativa, só um pouquinho, de um jeito fácil. Olha a gente voltando no conceito fácil aqui de novo. E a partir desse momento você expandiu a zona de conforto do seu cão. Ele foi adquirindo maior maturidade, conhecendo mais coisas, sabendo lidar, que comportamentos utilizar, qual emoção, como processar aquilo que estava acontecendo. Então a gente precisa sim, sempre, expor o cão a situações desconfortáveis dentro desse contexto, dentro desse critério, porque afinal de contas a gente quer só o melhor para o nosso cão, ele precisa conseguir lidar com essas situações. Podem dar a opinião de vocês. Vamos para a pergunta de hoje,
que é a pergunta que vocês também podem responder, dar opinião aí. Se temos dificuldade em lidar com cães, o que fazer? Vou ver as respostas de vocês. Eu bati aqui pra caramba. Eu fico batendo na tela, dedo pesado. Aí colocaram como resposta aqui, ó. Colocar na escolinha. Tá. Boa. Aqui vamos pensar em duas situações. Lembra que hoje a gente está falando de fazer assim é mais fácil. Quando a gente coloca na escolinha, automaticamente estamos passando essa responsabilidade para uma terceira pessoa. Para alguém que não faz parte do dia a dia do cão ali, ou da vida, ou é da família do cão. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Então seria a solução mais fácil, mais cômoda, que você não precisa se desprender conhecimento, não precisa aprender coisas novas, não precisa modificar nada dentro da sua rotina. Talvez até mude, de você ter que levar o cão, mas muitas vezes até as pessoas vêm buscar os cães dentro de casa, então não teria muita dificuldade. Porém, vamos falar aqui um pouco desse colocar na escolinha. Quando falo escolinha, eu vou considerar como o famoso daycare. Vou falar escolinha, por que eu usei o termo em inglês, né? Que é um lugar onde o cão vai para passar o dia, que tem atividades, onde ele faz socialização com outros cães, com outras pessoas, com outros brinquedos, com outro lugar. Enfim, o cão fica ali, tem atividades. Algumas vezes tem até algumas aulas de comportamento ali, de adestramento em grupo, individual. Então essa seria a nossa escolinha. Só que se você tem dificuldade em lidar com alguma situação ou fazer alguma coisa com o cão, você jogou a responsabilidade para uma terceira pessoa. Até aí, vamos considerar, embora não é o ideal, porém é uma solução. Você ofereceu para o cão algo que você não conseguiria fazer. E estamos falando aqui de ser cômodo, de ser mais fácil. Porém, a primeira coisa que a gente precisa entender, quando você joga a responsabilidade para uma terceira pessoa, você se eximiu de entender o que está acontecendo, de saber se aquilo que está sendo oferecido é algo que faz bem para o seu cão, é algo que está feito respeitando o seu cão, que está sendo justo com o seu cão aquele processo. Se você não entende ou não sabe como lidar, não faz sentido você passar essa responsabilidade para que outra pessoa faça, sendo que esse membro é um membro da sua família, é aquele ser que você trouxe para fazer parte da sua família, para interagir com você, passar pelas experiências, os momentos juntos com você, e você não tem ideia do que fazer, porque estamos falando aqui quando a pessoa tem dificuldade em lidar, ela pega e joga para uma terceira pessoa que ela acredita que tem esse conhecimento e provavelmente tem para algumas situações, para outros cães, mas será que para o seu cão ela teria? E como é que você vai saber o que o seu cão ou qualquer outro cão precisa se você não sabe como lidar com cães? É nessa hora que entram por aí várias situações que acontecem com cães, muitos cães que pioram o comportamento ou que ficam mais tristes ou que ficam mais ansiosos quando a gente começa a terceirizar situações porque a gente não tem ideia do que acontece. Então eu imagino que quando a gente tem dificuldade, tudo bem, a gente até pode colocar o cão na escolinha por qualquer que seja o seu motivo. Porém, primeiro de tudo, você precisa entender o que o seu cão precisa. E melhor, você precisa entender como isso deve ser oferecido para o seu cão, dentro daquilo que você acredita que faz sentido, dentro daquilo que você acredita que é justo com o seu cão, que vai fazer bem para ele, que vai respeitar ele. Se você não sabe isso, não faz sentido você escolher uma escolinha. Então, primeiro de tudo é você entender tudo isso, saber o que o cão precisa, conhecer o lugar, orientar, frequentar, entender o seu cão, ver como é que o seu cão está nesse ambiente. Aí, a partir daí, tudo bem, vamos até colocar que é uma opção válida para a gente fazer isso. Porém, primeiro de tudo, você precisa saber. Então, só a partir daí a gente já tira aquela condição do fazer a coisa mais fácil. Quando você não sabe lidar com o cão, primeira coisa é você entender. Por isso que eu sempre falo para que todos nós conheçamos os cães, a gente entenda sobre cães, antes mesmo de ter um cão dentro de casa, sobre a sua tutela, sobre a sua guarda, a sua responsabilidade, porque é muito mais fácil. E todo dia todos nós estamos tendo contato com cães, mesmo que seja só visual, mesmo que seja pela televisão, pela internet. A gente precisa entender cães, e aí a gente sai dessa zona de conforto e desse comodismo de fazer o que é mais fácil. Vou dar minha opinião aqui também. Enquanto isso, vocês podem dar mais opiniões de vocês aí. Mas eu coloquei aqui, ó. Eita, minha letra tá uma maravilha. Boa, vou colocar uma condição aqui que é muito legal. Que provavelmente as pessoas não pensam, ou até pensam, não vou considerar que as pessoas não pensam, mas que é algo que seria dentro desse critério de ser uma coisa muito fácil de fazer
e que vai tirar você desse fazer o cômodo, ficar no cômodo, ou seja, não se movimentar. Então, se eu tenho dificuldade em lidar com o cão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouco por vez. É desse jeito que eu vou fazer com o meu cão. Eu vou fazer as atividades que ele precisa um pouquinho só. Eu não preciso fazer um monte. Aí a gente cai naquela condição, que é muito comum também, a armadilha das pessoas caírem, de querer cansar o cão. Fazer atividades para cansar o cão. Isso pode, provavelmente, vai atrapalhar a sua rotina, porque tem muitos cães que ficam ociosos e que vão gastar mais energia em momentos específicos e a pessoa não vai ter essa disponibilidade. E se ela precisar fazer isso, ela vai se estressar, ela vai ficar com dificuldade, não vai ser fácil para essa pessoa. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando, meu cão não cansa. Quem nunca ouviu isso? Esse cão não para, esse cão, a bateria dele não acaba, não. Porque a gente deixa para fazer tudo no mesmo momento, a gente acaba exagerando para que o cão canse, o cão acaba entendendo que ele precisa agir dessa forma, porque é a forma que você está interagindo com ele, e aí o tempo inteiro ele vai querer fazer coisas ativas, participar, mesmo que ele esteja cansado, ele vai estar ali, ele só vai parar quando ele não aguentar mais. E aí a gente estragou o relacionamento, porque a gente começou a trazer desconforto para o cão dentro dessa situação. Ele começou a se sentir mal, se sentir muito cansado e parou de ter prazer enquanto ele se relacionava com você. Então, quando a gente fala de não saber como lidar com os cães e não ficar nesse comodismo e fazer o que é fácil, a gente precisa fazer um pouquinho de cada coisa. Então você pega e faz um pouquinho de atividade física, dentro dos tempos que você tem. Você pega e faz um pouquinho de contato social com o seu cão, só para que ele possa ver outras coisas. Você faz um pouquinho de atividade sensorial, para que o seu cão conheça novos cheiros, novos sabores, novas texturas. Você faz um pouquinho de atividade física com o seu cão, para que ele possa pular, para que ele possa correr, não importa. Tudo um pouquinho vai ser fácil para você, vai ser fácil para o seu cão vai ter muita necessidade atendida e você vai saber lidar com ele, porque você vai ter um repertório muito maior de situações para fazer. É muito comum as pessoas caírem em uma única situação, e eu sempre vou colocar aqui que as pessoas sempre caem na atividade física. As pessoas sempre querem gastar a energia do cão com atividade física, e o cão tem mais energia para fazer outras atividades, como por exemplo pensar. É uma atividade que o cão precisa fazer, e aí você faz um pouquinho por vez. Toda vez que você interagir, faz um pouquinho. Vai ser fácil para você, vai ser fácil para o seu cão. É isso que a gente precisa pensar dessa forma. Vamos seguindo aqui, ó. Enquanto isso, podem continuar dando opiniões, daqui a pouco eu olho novamente essa resposta. Deixa eu falar sobre o assunto aqui, falando de ser coisas fáceis, né? Fazer assim é mais fácil. A gente sempre fala, é muito comum, você sempre vai ouvir as pessoas falarem sobre rotina. Que os cães precisam ter rotina. Que a rotina do cão é muito importante para o cão ser saudável, para o cão ser equilibrado. Eu estou falando desse jeito porque é muito banalizado. A gente coloca nessa rotina e provavelmente deve ter vindo lá de trás sempre. Eu acho que a primeira vez que falaram de rotina também foi banalizada. E ela ainda hoje, em muitas situações, ela é banalizada. Vamos pensar o seguinte, o cão precisa ter rotina. O que significa isso? O cão precisa que sejam atendidas essas necessidades que eu falei agora há pouco, diariamente. Isso é uma rotina do cão. Ele precisa ter uma alimentação de qualidade, balanceada para ele. Ele precisa ter uma atividade física que seja compatível com aquele cão, com a vida dele, com o tamanho dele, com a energia que ele tem, com a estrutura física que ele tem. Ele precisa ter uma atividade social que seja de qualidade, para que ele não se estresse, ele não fique ansioso, para que ele fique calmo, saiba lidar com diversos estímulos diferenciados. O cão precisa ter atividades sensoriais, de formas variadas, de espécies de estímulos variados, com sons diferentes, com cheiros diferentes, com sabores diferentes, texturas, ambientes diferentes. O cão precisa ter um descanso de qualidade. Ele precisa dormir à noite, ele precisa ter esse lugar seguro, ele precisa conhecer os lugares da casa dele, se sentir bem, para poder ter esse descanso. O cão precisa ter um ambiente higienizado, para que ele não fique próximo de onde ele faz xixi ou cocô, para que esse local esteja sempre limpo, para que o seu cão fique bem ali. Ninguém ficaria bem se fosse um lugar sujo o tempo inteiro. Isso eu estou falando só das coisas mais simples que a gente tem para oferecer para o nosso cão. Essa é a rotina que a gente precisa entender. Isso não quer dizer que eu preciso e tenho que fazer tudo sempre igual. Não, a gente precisa variar, a gente precisa amadurecer o nosso cão, abrir
os horizontes, ampliar a zona de conforto do nosso cão. Então é muito comum, falando do que é uma coisa fácil, as pessoas criarem uma rotina para o cão e a partir daí elas reproduzirem tudo sempre igual, do mesmo jeito, porque é cômodo. Porque a pessoa não precisa pensar mais, ela faz de forma automática. Independente se o cão nesse dia está mais disposto, se o cão está mais participativo, se o cão quer sair, de repente o cão não quer, está com alguma dor, ou está cansado, não importa o que seja, ou o tempo lá fora está feio. É muito comum a gente ver as pessoas, eu preciso passear com meu cão 3 vezes, eu preciso alimentar meu cão 3 vezes, ou eu preciso deixar a comida exposta o tempo inteiro para o meu cão para ele comer quando ele quiser. Isso é uma rotina, concorda? Só que é uma rotina pobre, ruim, injusta, que faz mal para o cão, maltrata o cão. Então, a partir de agora, vamos pensar em rotina, em atender essas necessidades de forma variada, de acordo com o seu cão, de acordo com a sua rotina, de uma forma que seja fácil para vocês. Senão a gente sempre vai entender uma rotina como uma coisa pobre. E ela vai se repetir, é a famosa armadilha da desculpa. Ah, meu cão tem uma rotina, só que ele tem os comportamentos que não são bons, ou ele tem algum problema de comportamento. Então ele não tem uma rotina. Ele só repete e faz as mesmas coisas, que não estão atendendo necessidades para aquele cão, que não estão ajudando o desenvolvimento daquele cão. Então é importante a gente entender a rotina e o que a gente precisa fazer. Essa foi bem boa. Se fosse você, eu gravava isso tudo que eu falei. Vamos seguindo. Já tirei. É preciso colocar a focinheira em cães reativos. Quando eu falo de cão reativo, é o cão que tem uma atitude que é muito exagerada diante de situações. Por exemplo, querer morder, querer latir o tempo inteiro de forma meio exagerada. A gente precisa colocar focinheira em cães reativos? A primeira questão de todas, se o cão é reativo, ele tem uma dificuldade de lidar com alguma situação. Se você coloca uma focinheira, você aumenta a dificuldade desse cão. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é não. Eu não vou colocar a coleira no meu cão reativo. O que eu tenho que fazer então? Porque se eu não colocar a coleira, ele vai continuar, a focinheira, ele vai continuar apresentando esse comportamento e pode se machucar, pode machucar outras pessoas. A primeira coisa que eu vou fazer é ajudar o meu cão com essas emoções. É apresentar esses estímulos de forma calma, dentro de um ambiente controlado, onde você consiga lidar com isso. É trabalhar com essa rotina, com essas necessidades que o cão precisa, de forma frequente, diária, dentro das especificidades daquele cão, para que ele possa se sentir mais seguro, para que ele possa estar tranquilo, descansado, porque isso é um dos grandes fatores de reatividade, é o cão que está estressado e não consegue desestressar. E aí ele não tem como lidar com nada. Todo estímulo já vai estar transbordando o limite de estresse dele. E aí ele vai estar reativo para tudo isso. Se a rotina dele não for equilibrada, se ele não descansar bem, se ele não se alimentar bem, se ele não tiver atividade física de acordo com ele, atividade social, cognitiva para poder pensar também, esse cão vai ter dificuldades e vai ser reativo às situações. Se você coloca a focinheira, você está fazendo o que é cômodo para você, o que é mais fácil. Eu coloquei a focinheira, meu cão continuou apresentando comportamentos reativos, continuou com desequilíbrio emocional, continuou com dificuldade de lidar, porém, eu resolvi a minha situação. Ele não vai machucar ninguém, mesmo que ele encoste em alguém, ele não vai conseguir morder a pessoa. Não sei, eu estou fantasiando uma situação ridícula aqui mesmo. Isso acontece, o pior é que isso acontece. E a outra situação que eu quero falar. Então, primeiro de tudo é você ajudar o seu cão a ser mais equilibrado, a conhecer mais as coisas, apresentar isso para ele de forma controlada, dentro de um ambiente que você controla, de forma gradual, exposto às coisas que trazem desconforto para ele, de forma controlada, um pouquinho por cada vez, fazendo um pouco por cada vez. E aí a outra questão que eu vou colocar é a questão do uso da focinheira. Em algumas situações, para alguns cães que eu digo, não vou falar de para alguns cães, porque existem muitos outros cães também. Mas em algumas situações, como por exemplo, o cão está com alguma dor, se machucou de alguma forma, esse cão ele vai ficar mais propenso, porque ele está estressado, com o nível de dor dele alto, ou seja, o limite dele já está aqui. Qualquer coisa a mais que acontecer pode desencadear um instinto ali de proteção, um instinto de sobrevivência, para ele lutar por isso, para ele impedir que isso aconteça, para qualquer cão, de qualquer tamanho, de qualquer raça, em qualquer idade. Então, nessas situações é muito comum que as pessoas que vão cuidar desses cães, elas peçam que se coloque uma focinheira. E nada mais justo. Com certeza, por segurança do animal e da pessoa.
Por que segurança do animal? Porque se o animal não tem condições de infringir um perigo, ele também não vai ser preso ou segurado de alguma forma, ou dado algum calmante para ele, alguma coisa que faça ele ficar mais calmo, ou seja, o cão vai ficar dentro do controle mental dele. Só que, a partir desse momento, a gente precisa entender que a focinheira, ela precisa ser um acessório que o seu cão tem, que seja a dele, que ele conheça, que ele use dentro de casa, que ele saiba usar, que traga segurança para ele, que traga boas relações, ou seja, quando ele vê a focinheira, ele se acalma, ele sabe o que vai acontecer. Quando ele põe a focinheira, ele recebe carinhos, ele recebe com recompensas ambientais, ou seja, ele vai passear, ele vai brincar, ele vai comer, não importa o que seja. A gente precisa apresentar essa focinheira para o nosso cão para que ela seja um objeto tranquilo para o seu cão. Vou fazer uma referência rápida aqui com o mundo humano para que a gente possa entender também. Imagina você levar uma criança para tomar uma vacina, que acontece das pessoas também não prepararem as crianças, e aí a criança leva um brinquedinho dela. E ela fica agarrada nesse brinquedinho e fica muito mais segura, muito mais tranquila. Imagina o seu cão sentindo dor em um lugar desconfortável, tendo que ser manipulado, e aí você traz essa focinheira dele e coloca. Isso traz uma tranquilidade para o cão. Então olha que situações bem legais da gente pensar. Primeiro, é você trabalhar a reatividade do seu cão para melhorar a rotina dele, para atender essas necessidades, para que ele consiga lidar com esses estímulos. E a outra é você ele ter uma focinheira e conhecer, para caso ele precise usar, ser uma coisa muito legal, muito prazerosa, que traga conforto para o seu cão. Para qualquer cão. E aqui eu vou entrar mais uma vez rapidinho, então, já que estamos falando de fazer assim é mais fácil pôr uma focinheira. Quando você vai, vou falar na clínica veterinária, porque é o mais comum. Você leva o cão e a primeira coisa que eles fazem lá, vou botar uma focinheira no cão. Foi fácil para eles, foi fácil para você, só foi difícil para o seu cão. E a gente continua fazendo desse jeito. Vamos seguindo aqui, ó. O cão precisa gostar do quê? Que pergunta mais aleatória. Ele precisa gostar de outros cães? Ele precisa gostar de outros animais? Ou ele precisa gostar de pessoas? E aqui estamos falando, fazer assim é mais fácil. É lógico, e já vou falar logo de cara aqui então, eu ia falar no final, mas eu vou falar agora. Os cães precisam gostar de pessoas. Isso o cão precisa gostar. Porque é uma sociedade de pessoas. O cão estará diariamente, frequentemente, interagindo com pessoas, tendo interações com pessoas. Então o cão precisa gostar. E quando eu digo isso, não é só gostar das pessoas que estão na casa dele, que são da casa dele. Ele precisa conhecer o maior número de pessoas. Aqui eu já até mudei um pouco o foco. Vou voltar aqui para outros cães. Dentro dessa condição, a gente precisa entender que outros cães e outros animais vai fazer mais sentido para aqueles cães que têm esses animais dentro da casa dele, que fazem parte da família e da rotina diária dele. Outros cães e outros animais. A partir daí ele precisa gostar desses animais. Não simplesmente conhecer e ter contato. As atividades entre eles precisam ser boas, eles precisam se respeitar limite, respeitar espaço, respeitar momento. Quando eu digo respeitar momento, é quando está rolando uma interação, um dos animais mostra um desconforto ou quer sair, o outro precisa respeitar. E isso é feito só com muito trabalho de socialização, para que os cães conheçam as atividades, tenham autocontrole, conheçam esses outros animais de uma forma abrangente. Isso a gente está falando de você apresentar esses animais para o cão. E aí eu falei aqui que o cão precisa gostar. Do que ele precisa gostar? Dentro desse critério, dessas coisas. Das coisas que ele diariamente vivencia. Das coisas que ele tem contato diariamente. E aí aqui a gente está falando do que é mais fácil. É muito mais fácil a gente fazer com que o cão goste do que tem em casa, dos cães que tem em casa, dos animais, das pessoas, e a gente esquece de tudo que acontece lá fora. Das outras pessoas, dos outros cães, dos outros animais. Então, a partir do momento que a gente fala de outros cães, o seu cão precisa, sim, conhecer e se dar bem com outros cães. Quando eu digo se dar bem, a gente não está falando, e eu não estou falando, de ele ter contato, de ele socializar de forma direta com esses cães. Ele precisa simplesmente ver aqueles cães e respeitar o limite, o momento, o espaço desses cães. Ter autocontrole, conhecer esse estímulo. Isso é o que o cão precisa. Quando a gente fala de outros cães, é disso que a gente está falando. Lógico, se estiver dentro de casa, e sem dúvida nenhuma, dentro de casa, ele precisa gostar de ter esse momento, de interagir o tempo inteiro com esse cão, de saber o que faz.
E aí a gente fala de outros animais. O seu cão precisa conhecer o maior número de animais possíveis, de espécies diferentes. Por quê? Porque cada animal vai ter um cheiro diferente, um barulho diferente, vai se movimentar diferente. Isso é uma tremenda socialização para o seu cão. É um tremendo desenvolvimento social para o seu cão, para dar uma maturidade para ele, para garantir que ele saiba lidar com situações novas. Eu acredito que você também que está aí do outro lado, se você se deparar com um tubarão, você não vai saber o que fazer. Muito pelo contrário, você não vai ter controle. Porque você não sabe, você não conhece, pelo menos eu nunca nem vi um tubarão. Só que eu estou falando genericamente, né? Para o seu cão é a mesma coisa, ele precisa ver animais diferentes. Até aqueles que você acha que ele nunca vai ter contato, pode ver na televisão também, não importa. Existe esse estímulo hoje que é usado sim para ajudar os cães a conhecerem as coisas. Ele não vai conhecer 100% por causa do cheiro, da movimentação, do tamanho desses animais, tudo isso é muito relativo para os cães. E aí quando a gente fala de pessoas, o cão precisa conhecer diversos tipos de pessoas. Principalmente quando a gente fala de idade. Ele precisa conhecer bebês, ele precisa conhecer crianças, adultos, jovens, pessoas mais idosas, pessoas com jeitos diferentes, pessoas que andam com dificuldade, pessoas que usam acessórios diferentes, que usam óculos, que usam bengalas, que usam boné, que usam cachecol, que usam saia, que usam sandália. Olha quanta coisa que a gente precisa que nosso cão conheça. E aí já não estou mais falando de gostar. Gostar é um outro critério. Porém, o seu cão precisa conhecer e saber como se comportar diante desses estímulos. E aí a gente está falando do que é mais fácil. Você vai fazer aquilo que está dentro da sua realidade. O que você consegue apresentar para o seu cão? Vamos apresentar então, um pouco por vez. Cada dia é uma coisa diferente. Cada dia um animal novo. Cada dia uma pessoa diferenciada. Cada dia um cão de tamanho diferente, de porte diferente, sei lá. Então a gente precisa sim, é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala de cães e de coisas fáceis que a gente precisa fazer. É a gente sempre apresentar o máximo de coisas. Esse é o fácil. Esse é o fácil, galera. Se você ficar no cômodo, você vai só apresentar para o seu cão aquela bolinha dele, aquela zona de conforto, e ele vai ter sempre dificuldade para sair quando existirem estímulos que são fora dessa zona. Então, a nossa obrigação é sempre apresentar o máximo de coisas que der para o nosso cão. Podem dar a opinião de vocês sobre se temos dificuldade em lidar com cães, o que fazer? Aí a última pergunta que eu coloquei aqui, ó. Cães antissociais podem passear? O que eu quero dizer com cão antissocial? Eu não estou querendo dizer cão agressivo, cão reativo, que eu até já falei aqui em cima. Estou falando de cães que não gostam de se relacionar com outros cães, outras pessoas. Quando eu digo não gosta, é que eles preferem não fazer isso. Então, se vem uma pessoa, ele quer sair de perto. Se vem um outro cão, ele também se afasta, ele vira o rosto, ou vira o focinho, né? Vira a cara, sei lá como é que a gente fala. Mas é isso que são os cães antissociais. Esses cães, será que eles não podem passear só porque eles são antissociais? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito pelo contrário, porém é muito comum, e fazer assim é mais fácil e mais cômodo, é a gente continuar insistindo nessas situações para que o cão queira fazer. É muito comum a pessoa falar, não, vai ficar assim, vai passear assim, vem aqui sim. Ou senão a pessoa baixa ou alguém quer fazer carinho no seu cão, e aí você fica falando pro cão. Isso eu tô pintando situações que já aconteceram. Fica falando pro cão, não, tá tudo bem, não vai acontecer nada, é seu amigo, ó, é seu amigo. Isso a pessoa falando pro cão, para que o cão entenda dentro daquele cenário de estresse, de estímulo que ele não consegue processar e se controlar, a pessoa ainda inserindo dificuldades, falando coisas que o cão não entende, que não tá em condições de processar. Então a gente acaba caindo nesse comodismo porque é mais fácil. É muito mais fácil eu insistir nisso e ficar, tô passeando, meu cão só é antissocial, pessoal, não é reativo. Ele é antissocial. Então ele chegou ali, ó, ele não quer participar de alguma coisa, você fica, não, fica aqui, ó, tá tudo bem. Ou você pega e fala, então tá bom, vamos embora. Então esse seria o fazer fácil das pessoas. Só que quando a gente fala de cães que são antissociais, se eles têm que passear, é muito importante, porque o passeio, ele não é somente, eu vou colocar somente, como uma atividade de socialização, principalmente com contato com outras pessoas, outros animais. Ele é uma atividade sensorial para o seu cão e física também, lógico, seu cão vai se movimentar ali, é muito prazeroso, mas é uma atividade sensorial, para que ele possa sentir outros cheiros, tudo aquilo que envolve os sentidos do cão, ele vai fazer em um passeio, é muito rico isso.
É por isso que é muito comum os cães que, quando vão começar a passear, já ficam agitados, ansiosos, porque ele tem uma riqueza ali de estímulos que é muito boa. E na maioria das vezes, ele não se estressa com isso. Por quê? Porque são coisas que estão vindo, ó, não estão atrapalhando ele. São cheiros que estão no ar, são barulhinhos que estão ali, são coisas que ele vê. E não está diretamente, não é uma coisa que é exposta ali de forma forte. Como eu disse no começo aqui, uma das perguntas que eu falei de expor o cão a situações desconfortáveis, essa situação sensorial do passeio, ela não é desconfortável para o cão. Ela é muito prazerosa, porque ele consegue utilizar os sentidos dele, que são sentidos aguçados, que são coisas que ele faz naturalmente. Então é muito comum os cães fugirem de casa, aquele cão que se abre a porta ele sai correndo, porque fora de casa está muito mais legal, muito mais interessante, desenvolve melhor ele colhe mais benefícios fora de casa. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo o que é fácil. Dentro de casa eu não faço nada, eu faço o básico, eu dou uma comida, dou um lugar para ele dormir, jogo uma bolinha, e aí lá fora, mesmo que seja só andar pela rua, é uma coisa muito rica para o cão, sensorialmente falando, coisas que o cão faz de forma natural e muito bem feito. Por isso que às vezes eu falo aqui, eu não falo sempre, mas a gente, como atividade para fazer com o nosso cão, é fazer atividade de faro, dentro de casa, com odores específicos para ele encontrar em alguns lugares, você fazer esse esconde-esconde com ele, nessa busca. Isso é muito prazeroso para o cão. O cão vai amar fazer isso. E lógico, tem que ser o que é fácil para você. Só que você está saindo dessa zona de comodismo. Você vai buscar situações diferentes, lugares diferentes, odores diferentes para que o seu cão possa. Você vai se comunicar com o seu cão. Isso vai ser o fácil de vocês. A gente tem que esquecer que fazer o fácil não é o cômodo. O cômodo é você colocar o seu cão em situações que você acha que são a rotina do seu cão, que ele tem que fazer e tá tudo certo. Que é como o passeio do cão antissocial. É você levar o cão porque ele precisa passear. Mesmo que essas experiências estejam sendo ali algo que ele, a maior parte do tempo, fica querendo evitar, fica querendo sair, porque ele não está preparado para isso. Só que eles precisam sim passear. Todo cão precisa passear. Esse passeio sensorial. Eu sempre falo, eu vou falar de passeio agora, mas a ideia é que a gente pense exatamente desse jeito. Que os cães precisam, independente, até se for um cão reativo, que até falei no começo, a gente precisa desenvolver o nosso cão para que ele consiga lidar com o maior número de estímulos possíveis, para que ele possa passear também, para que esse cão tenha acesso a essas questões sensoriais que em casa, por mais que você ofereça diversificado e vá ali, fora de casa é sempre muito rico. É muita coisa que você não consegue controlar, que provavelmente você não consegue reproduzir dentro de casa, essa variedade, essa gama, essa complexidade que é um passeio sensorial para o cão. Mas os cães sim, sempre vão precisar passear para ter essas experiências de forma controlada, com o seu cão sabendo passear, tendo as outras necessidades atendidas. Isso a gente precisa sempre fazer. Vamos para a pergunta. Para eu ver a resposta de vocês aqui. Se temos dificuldades em lidar com cães, o que fazer? Eu acho que essa daqui é uma das mais, não vou falar óbvias, mas acho que mais comuns da gente pensar. É quando a gente está com dificuldade em fazer alguma coisa com o cão, a gente busca uma ajuda. E aí é que eu estou pensando, na verdade eu pensei aqui em buscar ajuda profissional. Mas é muito comum também as pessoas buscarem ajuda da internet, buscar ajuda de pessoas conhecidas que têm cães, pessoas que são vizinhas, pessoas que se encontram na rua e que têm um cão parecido, que seja da mesma raça, do mesmo tamanho, da mesma idade. É muito comum que a pessoa faça isso. E eu sempre digo que isso é uma fonte riquíssima de conhecimento. É muito importante a gente sempre ir atrás de novas informações. Eu, que sou uma pessoa especialista em comportamento, estou sempre olhando se tem uma novidade, se tem uma coisa diferente que saiu, uma descoberta nova. Eu sempre com os cães estou experimentando coisas novas com os cães. Então por que não todas as pessoas, inclusive quem tem cão, não vai atrás disso também? Mas qual que é o grande perigo? Porque seria muito fácil, seria uma fórmula mágica. Se você tem dificuldade, eu busco ajuda, está resolvido o meu problema. A melhor coisa, ou ao mais difícil que seria aqui no caso, é você filtrar essas informações. É você saber aquilo que faz sentido para a sua rotina, que é fácil para você, que faz sentido naquilo que você quer oferecer para o seu cão, que está dentro da sua moral, daquilo que você acredita que os cães merecem, que seja justo com os cães, que faça bem para os cães, que integre os cães, inclua os cães dentro da sociedade, dentro da sua casa. É isso que a gente precisa fazer. Falando nessa questão de buscar ajuda. Você precisa ir atrás de informações. E não uma só. Isso é o meu recado para vocês, a minha orientação. Eu que sou uma pessoa especialista, que deveria falar, não, façam só o que eu falo para vocês. Não,
Eu não sou ingênuo a ponto de acreditar que a minha realidade, daquilo que eu sei que deve ser oferecido para os cães, cabe na sua rotina. Eu preciso te conhecer. Eu preciso conhecer o seu cão para eu te passar as informações corretas, do jeito que faça sentido para vocês. E você é a mesma forma. Você precisa ir atrás dessas informações para escolher aquilo que faz bem para você e para o seu cão. E pode ter certeza, se você encontra uma informação e você acredita que por mais bonitinha que ela pareça, mais confiável que ela pareça, tem alguma coisa ali que você não faria ou não quer fazer com o seu cão daquele jeito, não faça. Vá atrás que você vai encontrar aquilo que condiz com a sua realidade. Isso eu estou falando até das coisas ruins. É muito comum as pessoas que têm a mentalidade que precisam ser donas do cão, líderes da matilha, elas só vão buscar informações onde essa realidade existe. Onde existe a punição, onde existe a opressão, ela vai atrás disso, ela não vai querer me ouvir. Por mais que eu mostre para ela o que é a realidade, o que é justo, o que faz bem, o que traz uma experiência positiva, que deixa o seu cão motivado, com qualidade de vida, que amplia a longevidade dele, ela não vai querer ouvir. Porque na cabeça dela o que ela acredita que precisa ser feito é ela dominar o cão dela. E isso para tudo. Até para o contrário também, que é aquele que a gente pensa que é o mais inofensivo, que é as famílias que cuidam do cão como se ele fosse um bebezinho, que ele não pode crescer, que ele não pode ser exposto a perigos, que eu vou fechar ele numa bolha. Não vai adiantar falar para a pessoa dessa rotina que eu acabei de falar para vocês. Esse monte de atividadezinha que eu preciso trabalhar para desenvolver o meu cão, para dar independência. Não, essa pessoa quer esse cão no colo, para ela fazer carinho e esse cão ficar quietinho. É isso que essa pessoa quer. Enquanto ela não entender que a realidade precisa ser melhor para ela e para o cão dela, para que seja fácil para eles, ela não vai querer ouvir o que eu falo. E aí ela vai atrás de outras informações. Então é isso que a gente precisa fazer, sempre buscar essas informações. Não sei se fez sentido para vocês. Bora! Para poder finalizar aqui, vou finalizar rapidinho. Eu quero falar de uma situação e falando de uma coisa fácil, né? Vamos fazer a coisa mais fácil. Esse é o tema da live, só que a gente está falando aqui de coisas que a pessoa se coloca no comodismo. A pessoa se coloca ali numa condição de, vou fazer só isso daqui e tá tudo bem. Eu vou falar de um conceito que todo mundo precisa aplicar. Seria muito saudável para você, para o seu cão, para a vida, para a sociedade, que são os mini passeios. Ou seja, passeios pequenos, passeios curtos, passeios com poucos estímulos. O que é esse passeio? É um passeio que você pega o seu cão, prepara ele para sair, faz todo esse processo para que ele saiba colocar uma coleira, para que ele saiba andar com calma do seu lado, ou perto de você, sem puxar a coleira, não precisa ser do seu lado, colado ali, não tem nada a ver com isso que eu acredito. E aí você sai com ele e vocês ficam do lado de fora de casa, parados, olhando, aproveitando, dentro de um período de tempo que seja curto, para que não aconteça nada de errado, nenhuma experiência ruim, nenhuma negatividade, nenhum desconforto, para que seja uma coisa saudável e prazerosa. Entenda que o mini passeio, ele vai trazer tudo o que o seu cão precisa. Ele vai fazer o seu cão se movimentar, por menor que seja esse movimento, vai ter esse movimento. Já é uma coisa boa que eu falei lá no começo, você fazer um pouco por vez. O seu cão vai ter uma experiência sensorial, você não tem ideia do quanto de cheiros, sons, coisas que o seu cão vai sentir, vai ver, vai sentir na pele, vento, tudo isso vai acontecer sem que vocês precisem sair do lugar. O seu cão vai acostumar a ficar calmo do seu lado e nesse momento de passeio vai estar seguro, porque se qualquer outra coisa acontecer, você vai já estar do lado de casa e você já vai entrar. Temos que tirar esse conceito, não que não precise fazer, mas esse conceito de que passeios precisam ser longos, eu vou pegar meu cão para ir até a padaria. Não. Se eu precisar levar meu cão até a padaria, eu vou até a padaria mesmo que caia o mundo. Porque eu defini que eu tenho que ir até a padaria. E a qualidade de vida do meu cão? Eu preciso entender isso. Então o passeio que precisa ser feito com maior frequência é esse mini passeio. Para que você possa colocar o seu cão numa situação de colocar peitoral, colocar acessório, aprender a andar com você, sentar, acalmar, não precisa sentar. Pode ficar só calmo ali, ver coisas, não precisar interagir com pessoas, outros cães, só ver as coisas passando, sentir esses cheiros e vocês voltarem para casa de forma segura, tranquila e tendo uma ótima experiência que precisa ser reproduzida mais vezes. Então sempre pensem no mini passeio. Bom,